Então, gente, como eu falei com vocês, a gente vai falar hoje sobre animais vertebrados e invertebrados. Na aula anterior, vocês viram que os animais eles pertencem a um dos 5 reinos de seres vivos. E agora a gente vai estudar sobre os dois principais grupos de animais, o grupo de vertebrados e o grupo de invertebrados. E, dentro de cada um deles, os principais indivíduos que formam eles, tá certo? Então vamos lá. Primeiro a gente vai compreender como funciona a célula animal, tá? A célula animal, ela tem os lisossomos, que são organelas exclusivas das células animais, e elas têm a função de digestão intracelular, ou seja, ela acontece dentro da célula, tá? Nós temos também as mitocôndrias, que são organelas responsáveis pela produção de energia. E por último, a gente vai ter os centríolos, que participam da divisão celular, mas elas não são exclusivas, tá? Eles aparecem também em musgos e samambaias. E aqui tem um exemplo para vocês de uma célula animal, tá certo? E aí eu estou indicando para vocês onde são os centríolos. Aqui são os lisossomos. E, por último, as mitocôndrias, ok? Bom, as características gerais dos animais. Eles são heterótrofos, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento. Eles também são eucariontes, porque eles possuem uma organização celular. E eles também são pluricelular, porque possuem muitas células, ok? Bom, coluna vertebral. A coluna vertebral ela é a característica dos animais vertebrados, tá? Tenham sempre isso em mente. Então, a coluna vertebral ela é a estrutura que permite a sustentação do animal e possibilita movimentos mais elaborados, porque se liga totalmente aos ossos, tá? Um dos objetivos dessa aula é apresentar os dois grupos de animais para vocês, vertebrados e invertebrados. Mas por que eles são diferentes? Justamente por causa da coluna vertebral, tá? Que é encontrada nos animais vertebrados, mas nos invertebrados não. Aqui, como vocês estão observando, né, nessa imagem do canguru, essa partezinha aqui, ó, é a coluna vertebral do animal, tá? Essa estrutura ela permite a sustentação e possibilita os movimentos mais elaborados, tá? Como eu havia falado para vocês, porque liga diretamente os ossos, as cartilagens e os músculos, tá? Bom, vertebrados são os animais que possuem coluna vertebral, mas a gente vai dividir eles em 5 grupos, tá? Para a gente poder estudar de maneira mais fácil, porque eles possuem características diferentes, então eles foram agrupados de acordo com essas características. O primeiro grupo que a gente vai dar uma olhadinha aqui são os anfíbios, tá? A gente vai estudar as características de cada um deles. Então, a gente tem os répteis também, temos as aves, os mamíferos e os peixes. São esses 5 grupos que pertencem ao grupo de animais vertebrados. Vamos saber um pouquinho mais sobre cada um deles. Aqui a gente tem os peixes. Os peixes eles são animais vertebrados, eles são aquáticos, o corpo deles são coberto por escamas, a respiração deles é através de brânquias, tá? E o sangue tem uma temperatura variada, porque vai de acordo com a espécie, tá? E do lugar onde ele habita.
são encontrados em águas salgadas dos mares, em oceanos e também nas águas doces dos rios, lagos, açudes e também nos pântanos, tá? E aqui tem um exemplo para vocês de algumas espécies de peixe. O outro grupo que falaremos são os anfíbios. Os anfíbios, eles são animais vertebrados, porque eles possuem coluna vertebral, tá? Eles possuem ossos. Mas ao contrário dos répteis, eles possuem o corpo sem escamas. Eles não têm escamas, né? Igual os peixes também. Os peixes têm escamas. Alguns répteis têm também, mas no caso aqui dos anfíbios eles não têm. E por esse motivo é que a maioria deles apresenta uma pele lisa, sabe? Ela é fina, é úmida, é até escorregadia. Outra característica desses animais é a temperatura do corpo deles. E essa temperatura vai variar de acordo com o ambiente em que ele se encontra, tá? Vamos falar dos répteis, os temidos répteis, que muita gente costuma dizer que eles são até parentes dos dinossauros. Será? Então, os répteis são animais vertebrados, porque eles têm coluna vertebral, eles possuem ossos, tá? E eles têm o corpo coberto com escamas também. E uma outra característica desses seres vivos é o fato da temperatura corporal dele variar de acordo com a temperatura do ambiente. Então, se está frio, o corpo dele está frio, tá? A temperatura do corpo deles vai abaixar. Mas, se no ambiente que ele tiver calor, tiver muito quente, a temperatura do corpo dele também se aquece, tá? Ou seja, a temperatura dele aumenta. Se está frio, ele fica frio. Se está calor, ele fica quente. E nós temos aqui as aves. As aves são animais que apresentam um corpo coberto por penas. Além disso, uma outra característica é o bico, o par de patas e também de asas. As aves, elas nascem a partir de ovos com casca e, por isso, elas são consideradas ovíparas, tá? Ovíparas são os animais que colocam ovos, que nascem a partir de ovos, ok? As aves, elas colocam seus ovos em ninhos que ficam localizados em diversos lugares, né? Árvores, buracos na terra, alto de montanha, entre outros. Além disso, temos indivíduos que são herbívoros, carnívoros e onívoros. E agora a gente vai falar do grupo dos mamíferos, que é o grupo que nós humanos pertencemos, tá? Os mamíferos, eles apresentam duas características, tá? Que é o que vai separar a gente dos outros grupos, que é a presença de pelos e a presença de glândulas mamárias, tá? Essas são as duas principais características que nós temos, nós mamíferos. Aqui na imagem eu coloquei alguns mamíferos para vocês. Agora a gente vai falar do grupo de invertebrados, ok? Eles possuem uma grande quantidade de indivíduos e eles são divididos em diferentes grupos também, tá? Esses grupos, eles podem ser de seres exclusivamente aquáticos ou exclusivamente terrestres, ou até mesmo serem encontrados em ambientes aquáticos e terrestres, tá? Nesse grande grupo de animais, a gente tem seres que possuem o corpo coberto e por hábitos que lembram um vegetal. Por exemplo, a gente tem as esponjas, as anêmonas e também os corais. No mesmo grupo das anêmonas e dos corais, a gente também vai encontrar a água-viva. A gente observa também que tem nesse grupo os vermes, tá? As minhocas, sanguessugas, os anelídeos. A gente também vai encontrar nesse grupo os caramujos,
o caracol, o polvo, a ostra. E a gente vai ter também os insetos, e os crustáceos, os aracnídeos. E, por fim, a gente vai encontrar os equinodermos, que são os seres exclusivamente aquáticos e com uma estrutura corporal externa que lembra os ossos dos vertebrados. Lembra, mas não é uma coluna vertebral, tá? Não são ossos, tá? Nesse grupo, a gente vai destacar a estrela do mar, por exemplo, e também temos o ouriço do mar, ok? Então, galera, é isso. Até o próximo vídeo, até a nossa próxima aula. Façam todo o exercício com bastante calma, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender o conteúdo. Um grande beijo e até a próxima.